O carnaval que a Imperatriz levou para a Avenida, o presidente concorda com a posição da Imperatriz? Olha, deixa eu te falar. A gente teve um problema na pista, que as pessoas não conseguem entender. Né? Eu tive que ficar de quase 5 minutos parado, porque quando chegamos no setor 11, os carros, 3 carros ainda, alegorias da Niterói, estavam posicionados ainda na dispersão. Se eu avanço com a Imperatriz estoura o tempo. Então, segura e depois a gente vê como é que faz. E foi assim, eles abandonaram. E ali a gente teve que acionar a Liesa, tudo, e correndo, o pessoal da Imperatriz, da direção, da diretoria, que foi empurrar carro alegórico. Enfim, foi um... E eu penso que quando a pista está liberada, lá atrás, ela está liberada sem problema para mim. Quando eu chego no setor 11, a gente continua vendo. Mas a Liesa também não tinha sido notificada que eles tinham ido embora e tinham largado o carro lá. Enfim. Eu acho que eu perdi o ponto na comissão de frente, onde eu fui julgada, correto. Casal, eu discordo da roupa, porque a roupa esse ano era 8 quilos mais leve. Então, para quem usou uma roupa mais pesada, mas ele tirou, eu acredito que tenha sido na boa-fé, né? Então, eu não vou falar para você se quinto para quarto para ter, não sei. Eles me deram o 5º lugar. A gente já começou a fazer as reuniões para ver onde a gente errou, aonde a gente pode melhorar, mesmo tendo acertado, e caminhar para 27 e brigar pelo campeonato. A Imperatriz vai vir sempre brigando pelo campeonato, é isso. Isso virou uma marca, realmente. Né? E outra coisa, a gente voltar no... sempre muito bem. O G6 é muito difícil. É. A gente perguntou aqui semana passada para o Casagrande e para o Macaco Branco que estiveram com a gente, porque a gente também perguntou para o próprio Cissa e para o Guga que estiveram aqui sobre o julgamento. Quando a gente está na mão de julgadores, né, a gente fica muito na questão da emoção do momento. Então, fica realmente difícil você tirar a emoção na hora do julgamento. Só que até que ponto a emoção prevalece a técnica, né? Porque é difícil a gente separar isso. Como é que a senhora vê essa questão? Então, emoção é uma coisa e o desfile que está se passando lá para ser julgado é outra. Eu não vou discutir se viram, se não viram. Isso é uma coisa... Primeiro é o seguinte, parabenizar a Viradouro, porque foi bonito, é isso. Agora, a questão de que está certo ou não está... É a mesma lance da Beija-Flor no ano passado. Isso é uma coisa que é para ser discutida em casa, lá na Liesa, os presidentes, se acharem que tem a necessidade de discutir ou não. Mas tem coisas que realmente acontecem e que não são penalizadas. E tem coisas que são um fio desse tamanho e são penalizadas. Então, eu acho que isso é um bate-papo para se ter de cabeça fria, sabe? Porque agora todo mundo ainda está na emoção do carnaval. Mas eu não estou tirando mérito de escola nenhuma. Eu acho que o resultado está justo, está tudo certo. E as mudanças, é o que eu estou te falando. Onde a gente errou, a gente precisa consertar. E quando eu falo a gente errou, não é a Liesa, são os jogadores da Liesa, que é a Liesa na qual é responsável. Precisa, se a maioria achar que foi um erro, precisa ser chamado e precisa ser consertado. Você vai me falar, precisa trocar o jogador? Não sei. Você falou, a emoção, não viu? Mas tem justificativas também que são complicadas, né? Aí cabe a cada presidente reclamar das suas... Não, e a própria questão de você justificar o 10, né? Quando tem uma coisa que todo mundo viu, e como é que você justifica esse 10, né? Não, eu não quero nunca quero ser jogadora. Tu imagina eu falar assim, foi bom demais. Aí pro outro eu boto o quê? Foi excelente. Eu não sei. Mas eles acharam, porque não é a liga que escolhe, né? O que vai ser feito. Ela bota lá e tem uma votação. Se os presidentes acharam que era necessário que o 10 fosse justificado, eu ainda não li. Vou ser sincero para você. Eu li aonde eu perdi. Aonde eu ganhei o 10, eu ainda não sentei para ler. Eu gosto de imprimir, gosto de ler com calma, gosto de analisar. Então, acho que tudo tem que ser feito de cabeça fria, né? Até a própria escola que ganha, ela sempre tem alguma coisa para ser consertada no ano seguinte. Ninguém passa ali 100% sem problema, né? É o que eu estou te falando. Tem uns que são mínimos e são despontuados. Tem outros que são maiores e não são.
Mas aí isso vai tirar o valor do campeonato da co-irmã? E as notas que não foram, eu até perguntei para você. Então, ninguém vai ver. Ninguém Pelo vai menos ver? nenhum presidente, não. Eu acho que pode ser que a coordenação de jurados, de julgadores, né? Acredito que eles vão abrir o envelope e vão olhar, mas os presidentes não vão ter acesso. E é curioso isso porque, como a senhora bem disse, é muito difícil a gente cruzar hoje, atualmente, os 80 minutos sem nenhum tipo de problema, porque o carnaval é uma coisa muito grandiosa, envolve muita coisa. E nos últimos 3 ou 4 anos, são gabaritos os campeões, né? Sem perder nenhum décimo. E até que ponto, obviamente, internamente na Liga, tem que rolar esse debate de, tipo, o julgamento está azeitado? Mas olha só, quando é 10, é 10. Quando é bom, é bom. Agora, tem 10 que você tira e que você pergunta quando você vê uma co-irmã que não merecia ganhar o 10, você fala assim, meu 10 não valeu de nada. Mas tem 10 que Tem carnaval. A Viradouro, quando entrou esse ano, a gente falou, se não vier ninguém melhor, é a Viradouro. E as pessoas precisam ter o pé no chão. A gente precisa aceitar que a co-irmã fez um belo desfile. Teve o problema do carro, que todo mundo fala. Mas não foi despontuado. Isso, então, leva-se para dentro da Liesa quem achar necessário. Eu fico lá esperando. Se tiver que debate, a gente debate. Se não tiver, e a gente vai conversar. Porque já teve em 25, aí teve a polêmica com a Beija-Flor. A Beija-Flor merecia ganhar. Gente, o carnaval é deles, o campeonato é da Beija-Flor, o campeonato é da Viradouro. Se tem outras coisas que precisam sofrer mudanças, aí são internas, entendeu? Para que isso realmente não aconteça mais vezes. Mas, falando para você, não é para tirar valor e nem o brilho de campeonato de ninguém. Acho que as pessoas precisam ter o pé no chão, é isso. A mudança específica da cabine espelhada, ela... Eu adorei. Adorou. Eu adorei. Acho que isso mexeu bastante com a comissão de frente. Né, o público que estava ali dos dois lados, eles conseguem, acho que se sentiram valorizados, e é ótimo. Eu adorei, achei que foi muito positivo. Essa é a minha opinião da Kátia, não conversei com meus artistas. Mas eu acho que a mudança seria muito na comissão de frente e no casal. E o meu casal não teve problema. Desde o início, quando passaram que ia ser espelhada, os ensaios foram feitos em cima da cabine espelhada. Tanto que eles fizeram a mesma apresentação nas duas cabines. Então, quer dizer, o povo do setor 2, que não tinha espelhada, foi agraciado com a mesma apresentação da cabine espelhada. Eu acho que foi positiva. E teve também a própria transmissão, uma novidade, que divide opinião, né? Que foi o rádio. Isso aí eu imagino que a escola já tinha sido acordado, mas o que vai entrar na transmissão, ainda no caso da Imperatriz... Então, no caso da Imperatriz entrou um pedaço, não entrou ele todo. Então, quando eu faço o recurso mostrando que antes daquele rádio que a Globo coloca, existe o que está acontecendo aí. A escola está há muito tempo parada. Carro da Niterói. Mas não deixa a escola parada. Aí só entra o outro pedaço. Então, assim, é positivo... Para quem quer ver, é uma novidade. Mas eu acho que tem que ser colocado, então, o pedaço inteiro. Você fazer um recorte de uma coisa e que você joga para o público, e o público que está em casa e o público que está na Sapucaí, nem o julgador sabe o que está acontecendo na frente. Porque, geralmente, os problemas são atrás, não são na frente. Né? Então, foi quando eu sentei e falei, gente, olha só, eu estou com um problema na frente. Como é que o julgador consegue saber? Porque o carro ficou com dificuldade de entrar. Mas a minha escola estava ainda no setor 1 e não tinha passado da faixa de início. Então, ali não perco ponto. Então, esquece esse negócio. Porque teve... Esquece. O meu problema era para frente. Se eu saio com um carro do... Eu chego a colocar o meu carro da comissão atrás do último carro da Niterói. Mas se eu não seguro a minha escola, o meu carro, o abre-alas, ele era acoplado. Eu não tinha para onde colocar. E aí a Imperatriz ia ficar parada. Meus 80 minutos iam estourar. Assim, na hora que a Liesa foi acionada, que a minha diretoria já estava lá toda empurrando, o negócio andou. Mas são 4 minutos. Só que o jogador que me dá o 9,8, ele me tira um décimo, porque a ala de passista fica 3 minutos parada na frente dele. E eu sabia que isso ia acontecer. Porque o julgador correto, ele vai julgar o que o manual manda. E como é que eu vou explicar para o jogador que está na cabine
que eu fiquei 3 minutos parada, para ele não me dar um 9,8, porque eu estava com problema lá na dispersão. E não na concentração. Porque aquele problema da concentração não me causou problema nenhum. Então, assim, é problemático. São coisas que eu te falo, que é no joelho que acontece, são coisas que acontecem dentro da avenida, né, e que você não tem esse controle. Mas a gente, quando viu que estávamos no setor 11, que aquilo não ia andar, a gente foi muito rápido. Só que o muito rápido são 4 minutos. E aí a Globo coloca o rádio, um pedaço. Só que, assim, eu tenho tudo impresso, de tudo que foi falado no rádio. E aí eu faço. Graças a Deus eu não precisei usar, a nota foi descartada, mas a Imperatriz poderia ter tido um prejuízo muito grande por causa de uma co-irmã que não teve a responsabilidade. Poderia ter sido a Niterói, poderia ter sido outra escola, vê se você me entende, de ter retirado os carros. Aí eu volto lá na polêmica de 24, quando o meu carro não entrou nas Campeãs. E a gente não conseguia tirar o carro. Aí as pessoas disseram que a gente abandonou o carro. Jamais a Imperatriz iria abandonar. Quando houve o problema, o João correu e foi no Marcelo, pai do Marcelinho, e falou, olha, me desculpa, eu não sei o que aconteceu. E a minha equipe de ferragem era a mesma equipe de ferragem da Viradouro. Então, a equipe que estava trabalhando na Imperatriz trabalhava também na Viradouro. Demora-se as coisas a resolver? Demora. A Viradouro, né, teve aquele problema para entrar e tudo, mas de imediato foi falado com o presidente de honra da Viradouro. A Imperatriz estava com as pessoas da sua equipe, que eram da mesma equipe, os mesmos responsáveis pelos carros da Viradouro. Acontece. Agora, abandonar e ir embora, e você largar 3 carros sabendo que ainda vem 3 escolas atrás de você, é um pouco de falta de responsabilidade. Depois de realizado, o que a presidente achou dessa questão do rádio na transmissão? Eu acho errado. Porque, primeiro, que é um palavrão pra caramba. Eu não uso rádio, tenho pânico de rádio. Mas aquilo ali é um problema da escola. Exatamente. Né? Mas, assim, a gente autorizou, foi pedido, autorizou. Se tiver novamente, problema nenhum, a gente vai autorizar novamente. Só que, assim, eu só acho que quando vai para a televisão, que vai para as pessoas saberem o que está realmente acontecendo, você tem que colocar o todo. Você não pode... É o contexto. Você não pode colocar só um pedaço. Me chamou a atenção no dia. Eu estava assistindo e aí entrou um trecho. Esse trecho eu falei, gente, por quê? Foi cortado, né? Teve um recorte. Isso, assim, não, por mais que porque alguém pergunta, porque a Imperatriz, né, está acontecendo lá. Aí aparece o carro debaixo do viaduto. E aí todo mundo acha que a Imperatriz ficou parado, quem está vendo. E quem está na avenida, porque tem algum problema para trás. Porque quando a gente faz os cursos de julgadores, eu participo de todos. Sempre o julgador deixa claro que se a escola para é porque ela está com um problema para trás. Quem ia imaginar que a escola estava com um problema para frente? E é bacana ouvir isso da senhora, porque imagino que tenha sido uma unanimidade, né? Para rolar o rádio na transmissão. Todas as escolas aceitaram. Olha só, foi pedido, as escolas autorizaram. Não vejo problema de não autorizar. A gente também não faz nada escondido, não vê se você me entende. Só que aquilo ali é um trabalho que é feito entre a harmonia e a pessoa que é responsável pela pista, né? Eu ainda falei, nossa, eles vão liberar, mas é tanto palavrão, não sei o quê. Foi liberado. Aí, por acaso, houve esse problema na Imperatriz. Aí foi feito um recorte. E aí, na hora que eu faço o meu recurso, eu coloco toda a conversa do meu rádio, na qual aparece, antes disso, dizendo, não, existem os carros da Niterói, tá ruim, se entrar os outros carros, vai dar ruim. E ia dar ruim mesmo, não tinha como não dar.